contextualizar, não o texto que a gente vai ler, mas, digamos assim, o contexto existencial, né? Porque eu acho interessante que Romanos é a carta que, apesar dela aparecer como primeira no Novo Testamento, na verdade ela foi uma das últimas cartas de Paulo. E aí, uma igreja perseguida, as pessoas com necessidades reais, o Paulo preso, né? Aqui me parece que ele estava numa residência, mas, digamos assim, cumprindo prisão domiciliar, mas ele não estava numa situação muito boa, não. Nem ele, nem a igreja. A igreja tinha conseguido algumas concessões de Roma, mas as dificuldades eram reais. Ser crente no Império Romano é muito parecido hoje com ser crente na igreja evangélica, porque você tem, digamos assim, todos os direitos, mas ao mesmo tempo Deus não pode se manifestar. É o que a Shirley orou, né? A gente vai ter muita religião e nenhuma fé nos dias que Jesus vai voltando. Então o amor se esfriou, mas não é por falta de igreja não, a igreja está sobrando. E aí você conhece Jesus, confessa Jesus, mas dentro daqueles movimentos ou pessoas que mais falam do seu nome, é dentro desses lugares que existe resistência. Deus não pode ser Deus nesses lugares, né? E apesar disso tudo, as pessoas tinham necessidades reais também de emprego, de enfermidades, de instabilidade, problemas de instabilidades. E no meio disso, o Paulo vem com esse assunto, né? Que está aqui em Romanos, no capítulo 9, aliás, Romanos, capítulo 9 até o capítulo 11, ainda continua sendo aquele grupo de textos que a gente sempre acha que tem que deixar para um estudo bíblico, né? E na verdade, embora todo o pensar em comunhão acabe se tornando um estudo, a gente não está aqui para estudo bíblico, a gente está aqui para meditarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esses textos que a gente acha que é para estudo bíblico, que é para o departamento de teologia. Não é isso, aqui é a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, do 14 ao 18, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Na Bíblia todo mundo está endurece? Tem alguém que tem outro termo? Então ele endurece a quem ele quiser endurecer. E aí a primeira coisa é isso. Nós temos dificuldade de achar que a gente pode tocar nesses assuntos quando todo mundo aqui poderia citar os seus problemas pessoais. A gente diz: não vamos mexer com isso não. E o Paulo, mesmo com todos os problemas que eles tinham, alguns iguais, outros piores e outros diferentes apenas dos nossos, ele se atreve a refletir sobre essa soberania de Deus, que no caso aqui foi sobre a vida de Faraó, né? No domingo passado nós falamos sobre esse maniqueísmo que nós temos, né, de ficar separando ou classificando, né, como se Jacó fosse melhor do que Esaú, como se Israel fosse melhor do que os filhos de Ismael, ou se os cristãos fossem melhor do que os islâmicos. Nós temos aí sites especializados sobre a igreja perseguida, como se a igreja perseguida fosse a igreja perseguida pelos islâmicos, né? E Deus, ele relativiza isso tudo. E uma das partes da palavra que mais mostra essa relativização, ou seja, acerca da qual a gente nunca pode ficar preso nem no Faraó e nem em Israel, é esse trecho aqui, onde ele diz duas frases comprometedoras. A primeira está no versículo 15, quando ele fala assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele
está falando isso se referindo ao momento quando Moisés estava lá no monte. Quando ele desceu, o povo estava lá sambando no carnaval, fizeram bezerro de ouro. E aí, depois daquilo tudo, Deus resolve se mostrar para Moisés. E aí, para ele justificar por que ele iria se mostrar para Moisés, você vai passar, eu vou passar de relance, você vai ficar aí na fenda, eu vou passar de relance. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E está dizendo para Moisés assim: eu vou te mostrar a minha glória, mas não tem nada de especial em você. Eu quis ter misericórdia de você. Tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu vou me revelar a quem eu quiser. E isso não diz nada sobre quem foi revelado ou sobre quem não foi revelado. E a segunda fase comprometedora, ele remete a Faraó. Porque lá em Êxodo, no capítulo 9, vamos para lá que a gente vai ficar parado lá um pouquinho. Êxodo, capítulo 9, em meio às pragas do Egito, Deus chega para Faraó e diz isso para ele. Êxodo 9:16. No meio da praga de chuva de pedra, né? Aí Deus fala assim para o Faraó, Êxodo 9:15. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido. Ou como Paulo fala lá na carta dele, para isso eu te levantei, a fim de mostrar-te meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aí a nossa consciência maniqueísta chega e vê assim, para Moisés Deus falou: olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A gente pensa: ó, Moisés é especial, Deus quis ter misericórdia dele. Ele está dizendo: não, eu que quis ter misericórdia dele, não tem nada de especial nele. E para o Faraó a gente fala assim: tá vendo? Deus zombou de Faraó, Deus levantou o Faraó para que o nome dele fosse glorificado na terra. E aí você já logo promove a campanha contra os inimigos, porque Deus vai escolher alguém que te atormenta para ser glorificado nessa pessoa. E nas duas frases que Paulo está citando, que elas estão em Êxodo, não existe Deus implicando com ninguém. Não existe Deus zombando de ninguém. Existe Deus manifestando a sua bondade a um ser que não era digno dessa manifestação. Porque Moisés só foi Moisés por causa da graça de Deus. E os não Moisés são não Moisés por causa da graça de Deus. Né? E o Faraó, Deus fala assim: eu estou te segurando você até agora, porque eu te levantei para glorificar o meu nome em toda a terra. Em toda a terra, naquele sentido primitivo ali, em toda a terra do Egito. Né? Mas tem um sentido também mais amplo de toda a terra, porque o que aconteceu ali ficou conhecido em toda a terra, em todos os tempos. Virou série, virou filme, virou um monte de coisa. Então, a partir daquele problema aos nossos olhos entre Deus e Faraó, Deus ficou conhecido em toda a terra. Até aí não tem nenhum problema. O problema está no nosso maniqueísmo. E aí, eu voltando à minha questão inicial. Puxa, a gente com um monte de problema pessoal aqui, por que vamos ficar agora pensando sobre soberania de Deus? Porque a gente precisa, aproveitando que a gente já pode se reunir no pequeno grupo, pensar nessas questões. Toda vez que a gente vê as Escrituras falando de Deus, na verdade as Escrituras estão nos convocando a nos enxergarmos. Quem que é você? Qual é a sua? O que você faz? Porque a gente pega isso aí para fazer um monte de coisa, ou para fazer a campanha contra os inimigos, ou para fazer a reunião dos Moiséses, que vão ver a glória de Deus. E a gente poderia citar coisas muito corriqueiras, né? Pessoas que vão para o monte, para esperar da meia-noite, para ver uma folhinha verde aparecer, uma folhinha verde que emite luz, com a glória do Espírito Santo. Na verdade é um monte de bactéria que tem naquela folha, que em alguns pequenos grupos pode dizer: isso é a minha glória. Não deixou de ser criação dele, o arco-íris foi uma coisa natural. Né? E aí Deus fala assim: isso que é natural entre mim e você, o Noé, vai ser
símbolo da aliança de que eu não vou mais destruir a terra. Então toda vez que o arco foi estendido é um fenômeno natural. Mas eu convoquei esse fenômeno natural porque fui eu que fiz mesmo, para ser a minha aliança. Tem alguns grupos, uma folhinha verde acendendo, né? Não pode ser aquela folhinha verde, a erva, né? Mas sendo a erva iluminada por bactérias ungidas, não tem problema a gente entender isso no sentido específico. O problema é quando você começa a fazer a reunião da folhinha verde. Aí de um lado você tem essas pessoas que vão se reunir se sentindo todos Moiséses, e você tem as outras pessoas que se reúnem contra os faraós. O dia da revolta do faraó, porque Deus levantou o faraó para passar a gente na cara dele, né? E é isso que a gente chama de maniqueísmo, né? Que o maniqueu ele criou aquela filosofia do bem versus o mal, do certo versus o errado. A gente está sempre querendo polarizar. E Deus, parecendo com um existencialista, não tem nada a ver nem com existencialismo, nem com esquerda, nem com direita, tem a ver com o mistério da vida e, sobretudo, com o mistério da salvação. Deus está o tempo todo ensinando para a gente a nunca olhar para as coisas como elas se nos apresentam. Deus está o tempo todo ensinando para a gente a não olhar nem para as Escrituras como elas se nos apresentam. E se a gente olhar para as Escrituras como elas se nos apresentam, bem-vindo Lutero com suas teologias que beiravam a loucura, bem-vindo Calvino, que acabou sendo mais sábio do que Deus, porque Calvino passou a entender tudo de Deus. E todos esses homens tiveram uma função divina na história, mas a nossa idolatria faz eles ficarem perversos durante a história, né? Agora, apesar dos nossos problemas, qual que é a importância de a gente entender isso? Primeiro é mostrar isso, que a gente precisa estar desarmado o tempo todo na vida. Porque o Moisés, a quem Deus disse, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, ele, lá na frente, não entrou na terra prometida, no sentido terreno do termo. Ele foi um homem que pagou um preço altíssimo, mas um dia ele estava mal-humorado, e um milagre que já acontecia, né? E ele falou, é só mais um milagre, que se acostuma até com a glória do Senhor. Né? Hoje eu estava vendo um homem de uma grande igreja, que vocês conhecem, que estavam dela mais cedo, e aí ele está lá, o cara vai pegando a manha. Ele estava lá dirigindo um culto de terça-feira, famoso em Belo Horizonte, e de repente ele estava falando, aí depois, o que está acontecendo aqui em rede nacional? O cara inventa língua estranha assim na lata. Alguém pode dizer, quem é você para julgar se ele está inventando? Olha, nesse caso eu posso até falar, eu sou psicólogo, né? A gente consegue ver quando a pessoa está inventando línguas, pegando uma coisa que Deus deu a uns, ele concedeu que falassem em línguas estranhas. A outro ele concedeu profecia, a outro ele concedeu a palavra do conhecimento, que é aquilo que estavam falando mais cedo. A outra ele concedeu a palavra da sabedoria. Mas aí quando o cara tem uma filosofia pentecostal que ele precisa seguir, e às vezes ele não foi concedido a ele o dom de línguas, ele tem que inventar. Aí não vai ter nenhuma sentença pública contra tal pessoa. Mas o Moisés não tinha caído nisso. Ele já tinha visto Deus 80 dias no monte, ficou sem comer e beber, porque com Deus você pode ficar com comer e beber 80 dias no monte, porque ele é o nosso tudo mesmo, isso não é a história da carochinha. Ele já viu um lugar com 70 palmeiras jorrar água, o pessoal beber, tomar banho, se refastelar. Ele viu uma multidão ficar 40 anos com as roupas sem envelhecer, mas ele também viu essa multidão passar fome para entenderem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí um dia ele, acostumado com essa presença real, verdadeira do Senhor, ele falou assim, esse povo está com sede? Eles estão com sede? É água que vocês querem? É água? É água, é? Vai acontecer um milagre mesmo? Pá! E aí diz que saiu muita água. E é nessa hora que valeu, olha, eu tenho misericórdia, porque eu quero ter misericórdia, porque Saddam Hussein, Donald Trump, Michel Temer, Salvador da Pátria, está em todos vocês, inclusive em você, Moisés.
Mas para você não morrer como nenhum deles, eu vou te recolher, você vai para o céu, porque eu resolvi ter misericórdia de você, mas na terra prometida não, você só vai ver a paradinha, deixa você só ver o estágio. Para dizer assim, por que essa adoração de judeu ao Moisés? Porque o mesmo Deus que resolveu ter misericórdia de Moisés, que está escrito no texto específico, ele teve misericórdia de todos. Ah, como é que você sabe disso? O que a gente chama de texto de ouro da Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que para Moisés ele apareceu de relance, para o mundo ele se escancarou. Veio aqui, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, gostava de criança, mas detestava dinheiro. E derramou todo o sangue até sair sangue com água, já não tinha mais nada que sair. Então, essa glória é o que Paulo vai dizer em Gálatas ou em Romanos mesmo, segundo aos Coríntios. Ele vai dizer que os judeus ficam aí adorando aquele rosto resplandecente de Moisés. A glória do Espírito em nós que não resplandece, ela vai se mostrando no dia a dia. Essa que é a glória verdadeira, aquela glorinha lá de Moisés que tinha que tampar com o lencinho. Mas a gente que é maniqueísta, não, a do Moisés foi visível. O homem desceu do monte, eles botavam um pano na cara dele. Que aconteceu depois de Deus ter passado por ele de relance, né? Ele desceu do monte, o pessoal viu. E ele precisava daquilo naquele momento. É só você pensar que eram quase 3 milhões de pessoas. Que só homens de guerra eram 600 mil. Então, para um público de 3 milhões de pessoas, precisava-se de sinais palpáveis para manter um certo controle. E ainda assim, né, eles fundiram um bezerro de ouro e etc. Então, não é nem banalizando isso não, mas é mostrando assim, que tem coisas que na vida da gente com Deus elas têm aparência, porque elas precisam ter aquela aparência naquele momento, mas é tudo glória fugaz, tudo glória que passa. Porque a glória que permanece é a presença do Espírito Santo em nós, que não vem com visível aparência. Jesus falou, olha, não procurei ele ali no lenço do Moisés, e nem no lenço de Paulo, e nem no sangue do Valdomiro. Está dentro de vós. Né? Aí a gente idolatra Moisés. Mas a gente só deveria ver Moisés como qualquer um de nós é. Qualquer um de nós aqui pode ser como Moisés diante de Deus, onde Deus vai nos glorificar num sentido específico e temporal do termo. Né? Eu lembro uma vez que você tinha um colega de serviço que ele ficava encabulado com você, né? Que incomodado, mas o que é isso? Você tem um brilho. Tá vendo? A gente fica achando que aconteceu com Moisés, aconteceu com um colega nosso. Que o colega dele viu um brilho, que não era de visível aparência, um espírito que brilhava em um, tocou nos olhos do outro. Tá vendo? Aquilo foi necessário, temporal. Ninguém pode promover um momento daquele. Por outro lado, nós temos o faraó, que é o nosso inimigo. E eu gosto dessas historinhas bíblicas, porque elas mexem com todas as nossas certezas. Porque, primeira coisa, quando Deus resolve, aos nossos olhos, porque não foi isso que estava acontecendo, mas Deus implicou com o faraó. Aí vem o Calvino, lendo essa palavra do Paulo, e fala, olha, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo. Primeiro, Calvino não está errado de dizer que Deus é soberano. Mas ele esqueceu que Deus é soberano. Deus é soberano. Então, eu já tenho que parar com o atrevimento. Eu que sou um ser finito, miserável, meu cérebro pode ter um câncer. Eu não sei nem o que acontece com os meus neurônios direito. Eu acho legal quando eu fiz psicofarmacologia, a gente ouvia muito dos professores psiquiatras, né? Gente, isso aqui que a gente está fazendo é um tiro no escuro. A gente sabe o que isso vai resolver nas sinapses e nos neurotransmissores. Agora, a outra metade a gente não sabe. É psíquico. Né? Então você pode acelerar um pensamento, retardar um pensamento, você pode colocar sono na pessoa, essas coisas. Mas, primeiro, o pensamento é um mistério. Por que veio esse pensamento aqui agora? A gente não sabe. Né?
essas correntes neurais, ele não sabe. Aí eu que não sei nem sobre o meu cérebro, vou escrever uma obra sobre a soberania de Deus. Para começar, que um ser humano que sabe de tudo, ele tem uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. Ou é um psicopata ou um perverso. Sabe tudo. O cara que sabe tudo pode prender e pode até matar. Agora, Deus é Deus. Deus é que sabe de tudo sem ser obsessivo compulsivo, porque Ele criou todas as coisas. Agora, atrevimento é meu escrever uma obra sobre a sabedoria de Deus. No máximo que eu posso falar sobre a sabedoria de Deus é o que o Paulo vai falando em Romanos, esse texto que a gente está meditando. Assim, ó profundidade da sabedoria de Deus. Quem é que pode perscrutar os seus desígnios? Né? Quem é que pode se atrever a mencionar os seus juízos? Até porque quando fala juízos, é uma coisa assim tão múltipla, que é um juízo cheio de amor, é um juízo cheio de soberania e cheio de amor, que é o que aconteceu com o faraó, por exemplo. Então, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser? Ele sabe, mas não do jeito que a gente pensa que ele sabe. Como é que a gente saberia quem vai ser salvo e quem não vai ser? Eu escolhi uns que vão e outros que não vão. E às vezes até parece estar assim nas Escrituras. Parece. Porque a sabedoria de Deus ela é tão maravilhosa que às vezes quando Deus fala assim, igual ele falou com o faraó, eu te levantei para glorificar meu nome entre as nações. Isso para os ex-escravos que estavam ali, parecia essa prova mesmo. Nossa, Michel Temer se ferrou. Eles, amigos dele, mataram o Teonizavato, agora Deus veio com juízo contra ele. Só assim para ser salvo, né, Chelzinho? Para o povo daquela época, deveria ter esse significado, não tem nenhum problema. Agora, para a gente hoje ler isso aqui, é mais de 3.000 anos depois, sem chance. Porque a primeira coisa que a gente vê é isso. Quando Deus resolve implicar com o rei, Deus tem um negócio com esse cara. Ah, não! Aí vem... Eu lembro mesmo um colega meu pastor, ficou assim, eu não aguento isso aí que você está falando não, isso é muito para mim. Eu estou aqui pagando por tudo, botando minha vida no óleo, no altar, e você está falando que um faraó pode ter sido salvo? A gente já fica ofendido, aí Deus fica, isso mesmo, por isso que tem isso nas Escrituras, para provar como é que você é egocêntrico, como é que você é insatisfeito. Então a gente vai fazer tudo que a gente puder agora, porque se o faraó foi salvo, também você. Mas é aí que está. E quem realmente entendeu a salvação nem tem esse pensamento, tanto é que eu sei dessas coisas todas da Bíblia, e não tenho vontade de aprontar todos porque eles foram salvos. Ou pela possibilidade de eles terem sido salvos, eu não sei também. Né? O que eu sei é que quando Deus implica com um rei, Deus tem um negócio com esse cara. É só você fazer o contraste. Pega o histórico do Antigo Testamento. Deus implicou com o faraó. Aí depois Deus vai lá e fica falando com um bruxo que fica sendo comprado por um rei, o rei Balaque. Né? E o Balaão vai lá e deixa eu fazer uma cumbinha para ver se mata aquele povo. E aí Deus deixa aquele negócio todo acontecer e ainda fala com o Balaão através de uma mula. E para que Deus ia perder tempo com esses caras? A menos que ele tenha uma coisa com esses caras. Aí lá na frente você vai ver, eles não eram nenhum anjinho barroco, eram homens até perversos, como o Nabucodonosor, é um palavrão não desse, né? Mas aí Deus falava com o profeta Daniel, que Israel não ficou sabendo disso. Na boca de Israel é assim, Nabucodonosor é a minha navalha alugada para disciplinar vocês. Mas na boca do profeta Daniel, eu sou o Deus de todas as eras, eu sei tudo do oculto e do escondido, e eu que coloquei o Nabucodonosor ali. Aí a nossa moralista já coloca assim, você está me dizendo que o Nabucodonosor, aquele homem assassino, interesseiro, Deus colocou ali? Deus também é a favor da maldade. Não, Deus colocou. A maldade é por conta do homem. Como deve ter muitas maldades sentadas aqui no nosso meio. Deus te salvou, mas você tem umas perversidades que você não quer abrir mão delas. A diferença é que você está aí sentado na cadeirinha de casinha e eles estão lá no trono fazendo as abobrinhas deles. E cada um terá o seu dia do juízo diante de Deus. Né? Mas aí, não foi só isso.
Aí Deus vai lá e fala com Nabucodonosor. Aí o Nabucodonosor fica louco durante 7 anos, que a gente não sabe se foram 7 períodos, ficou pirado. Aí alguém fala assim, e essas histórias tudo que Faraó, que o pessoal saiu do Egito, debandado, e que o Nabucodonosor ficou louco, nada disso tem na história, não precisa ter não. A gente vive é da fé, não é da história. Por outro lado, quando você vai vivendo da fé, você vai vendo que há razão na fé. É o que o Pedro fala, a gente precisa procurar a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é Jesus, mas se ele é a razão da nossa fé, ele fala assim, viu, vai vendo aí que as coisas são desse jeito. Eu lembro que eu postei, antes de outro lá no meu Face, né? Falando assim, que sobre a morte do Teori Zavascki. Ninguém vai descobrir nada, porque o simples fator foi acidente mesmo. Só que colocou uma ressalva. Acidente provocado pelos espíritos que dão cobertura ao Michel Temer. Ele é um protegidaço. Eu já falo isso. A gente lê Daniel, Apocalipse, para ter essas percepções. Os caras assim, o velho, o Eliseu Padilha, pilotão, Moreira Franco, são nomes que talvez vocês conheçam, não estão lá na política. Cara, essa gente não planejou não. Que maravilha. Mas que tanta gente ficou livrada com a morte desse menino. Mas eu estou vendo só o Temer se dando bem, né? No dia que ele precisava aprovar um projeto no Senado, que teve paralisações, inclusive, a paralisação fraquejou, porque um avião contínuo inteiro cai. Pá! Aí, para a alegria da Globo e do Temer, foi aprovado, porque estava todo mundo chorando. Ele decretou luto de 3 dias, mas o Congresso continuou funcionando. Aí você vai vendo como que as coisas humanas estão misturadas com essas espiritualidades. E aí, deixa a política com os humanos, é prática de Deus, mas vou eu ocultar os meus profetas o que eu tenho a dizer? Ele falou com Abraão e falou com muitos outros pela Bíblia. Então, isso não apareceu lá no Império do Nabucodonosor, mas Deus contou para o Daniel. Eu coloquei ele lá, e ele é apenas a cabeça de uma coisa da qual eu tenho controle. Né? O Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e o Império Romano. Aquela estátua. Tudo terminou ali. Né? Olha só. E aí que o Daniel vai fazer aquelas descrições de pessoas que iam se casar, blá blá blá, e quando você vai ver estudando a história, olha, ele mostrou o lado espiritual de uma coisa que foi acontecendo. Tem até Cleópatra nas profecias do Daniel, né? Que por casamento se juntou com o Império dos Ptolomeus lá no Egito. Tudo previsto. Agora, quem vai ser os personagens, aí depende da relação de cada um com Deus. Agora, uma coisa é certa, voltando ao que eu estava dizendo. As pessoas falam assim, nada disso tem comprovação histórica, não precisa ter. Aí eu estava dizendo, quando você vai entendendo isso e crê, Deus vai te mostrando que as coisas são assim hoje. Por exemplo, nós temos políticos aí, tem um governador famoso, um ex-governador famoso em Minas, onde ele está sempre em overdose no hospital. Mas nada disso vai entrar para a história, de maneira que daqui a 300 anos, quando alguém disser que isso acontecia, você não tem como provar. Se com um cheirador de pó as coisas são ocultas, não vão passar para a história, não, mas como a dúvida usou, ele enlouqueceu, ficou pirado, ficou doidão, mas na verdade ninguém sabia onde o rei estava viajando, eles deixaram tudo lá, tinha secretário, tinha senado, tinha tudo para esconder. Né? As coisas são assim lá. Você acha mesmo que o Egito ia registrar que 3 milhões de escravos saíram da terra deles assim, com divindades manifestando? É claro que eles não vão escrever isso nunca na história deles. E Deus está assim, não precisa escrever, a história sou eu que escrevo. Mas nós estamos na transhistória, a gente é habitado pela história do eterno. Por isso que eu creio sim na história de Faraó, na história da saída do Egito, na história de Daniel, e até na história daquele irmãozinho, o pastor José Rodrigues, que ele conta que um dia ele estava precisando atravessar um rio, e aí ele encontrou um toco. Ele subiu no toco. E mas o toco está andando sozinho. Na hora que ele atravessou do outro lado, ele foi olhar, só viu o jacaré assim. Deus mandou um jacaré atravessá-lo. O José Rodrigues é um cara que é autor de muitos hinos da Alta Questão da Assembleia de Deus. Ele ainda está vivinho hoje. Velhinho, bem novinho, solteirão.
Ele vai contando umas historinhas. O problema é que as pessoas começaram a pegá-lo para dar esses testemunhos. E quase 100 anos de vida, está com 96 anos agora. Lúcido. 96! Uai, o João escreveu o Apocalipse mais ou menos com isso. Daniel viveu mais ou menos isso. Porque quando Deus quer que viva, vai viver. Porque o justo vive é pela fé, não é pela comprovação científica. Né? Aí eu estava dizendo, não precisa ser comprovado, essas coisas aconteceram. E mais do que o espetáculo, você entender isso. Deus vai lá e tem um negócio com o faraó, um negócio com Nabucodonosor, tem outro negócio com o Ciro, que 200 anos antes Isaías fala assim, chamei Ciro, ele vai fazer o meu povo voltar para a terra deles, 200 anos antes de Ciro nascer. Aí o Ciro ficou sabendo disso, mas o Ciro era só um Obama. Fazia paz com todo mundo e queria ficar conhecido como o pacificador, o prêmio Cirel da paz. Aí depois veio Alexandre o Grande, onde a terra teve uma cultura, um império poderosíssimo, de muita cultura grega, e que ele foi derrotado, e como foi escrito no livro de Daniel, ele foi espalhado pelos 4 ventos. Né? Mas Deus falando com esse povo todo, o que é legal é que Deus falando com esse povo todo, aí Deus em pessoa vem na terra, Jesus de Nazaré, judeu. E aí Deus continua falando com o pastor de ovelha, pode você não pensar que é pastor de igreja, é pastor de ovelha, gente fedendo a bosta de vaca. Aí Deus fala com gente fedendo a bosta de vaca, Deus falando com o velhinho pé na cova, Deus falando com os eunucos, né? A gente não acredita nessa gente, que eunuco em Israel passou a ser um apelido para viadinho. Eunuco significaria desde um homem que não casou, um homem que não casou não exerceu sua sexualidade, um homem que não exerce sua sexualidade não é tão homem. Né? E até Jesus era visto meio como eunuco, né? Casto. Aí Deus falando com os eunucos e Deus falando com os pretos. Você viu que o negócio com os pretos era difícil, porque constrangeram Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque ele era preto. Mas o que Jesus faz quando o Espírito Santo sai de Jerusalém? Pega o Filipe, arrebata ele, a primeira coisa que ele vai falar é com o eunuco preto de Candace. Ele é secretário da rainha Candace da Etiópia, negão meopa. Jesus falou com o eunuco. Aí eu estou dizendo isso tudo porque... E aí, e com o sacerdote de Israel, hein? Nada. Jesus falou até com os magos do Oriente quando ele nasceu, mas com o sacerdote de Herodes, não quis papo. Inclusive no dia que ele teve a chance, o sacerdote, o Herodes, quis muito ver Jesus e o Caifás. Fala alguma coisa? Silêncio absoluto. Não falou nem em espírito, nem em carne. Até porque quando ele foi tentar falar, João mostra que Jesus tentou dizer alguma coisa. Aí o servo do sacerdote foi lá e deu nele uma marretada na boca. Pá! Uma paulada na boca. Olha como é que você fala com o sumo sacerdote. E até o apóstolo Paulo que escreveu isso, né? Ele também um dia perdeu a paciência com o bofetado que ele ouviu. Deus vai te ferir, parede branqueada. Assim, com a parede de vidro disfarçada, aquela que o pardal bate e morre sem saber, achando que não tinha parede ali. Aí eu, olha como é que você fala com o sumo sacerdote. Paulo estava ali, né? Grogue das vistas. Então, aquilo que aos nossos olhos é santificado, para Deus ele vai mostrando que é abominável. Agora, isso não é para você ter raiva de sacerdote, nem raiva das oficialidades. É para dizer o seguinte: todo dia a gente tem que fazer o exercício da relatividade. Não é relativismo, é relatividade. Ou seja, eu estou aqui agora falando com vocês por pura graça de Deus. Porque Ele terá misericórdia de quem aproveita misericórdia. Ele aproveita. E aquele que Deus levantou para parecer que é o bobo da corte? É porque não diz nada sobre a pessoa, não. Mas de repente a gente precisa de alguns processos, né? E isso vale até para Pedro e Judas, né? Os dois traíram Jesus. Mas Deus tem os seus porquês de a Bíblia dizer que Judas
foi, digamos assim, foi o filho da perdição. Mas o filho da perdição aos nossos olhos. Porque você pode ter certeza, se você for comparar Judas com um monte de gente santa que você conhece hoje, Judas está para lá de salvo. Porque ele se suicidou de vergonha na cara. Aí eu fiz a porcaria, e agora não tem jeito de desfazer. Aí eles devolveram, ele quis devolver o dinheiro, eles não quiseram devolver, ele foi lá e comprou um campo, chamado Campo de Sangue, e se matou. Suicidou, foi para o inferno. Não vou falar de todos os suicídios, mas o suicídio do Judas foi suicídio de vergonha na cara. Ele seguindo até uma coisa que Jesus tinha falado em vida, não sei se vocês lembram. Jesus falou assim, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino, dizendo isso no sentido dúbio. Quem faz tropeçar uma criança, quem faz tropeçar alguém que está tentando conhecer a Deus. Melhor lhe fosse que se lhe pendurasse uma pedra de alumínio no pescoço e se atirasse no mar. Tipo, vou me atirar para não ter nem a chance de voltar. É melhor para esse cara do que ele fazer tropeçar os pequeninos do reino. Aí o Judas assim, cara, eu fiz uma porcaria, eu matei. Porque ele se sentiu matando Jesus. Suicidou. Suicidou de loucura, suicidou de possessão, seja lá o que for. Aí a gente fica com essas coisas, ai, suicidou! Aí Jesus vai e fala assim, meu filho, suicidou de vergonha na cara e até de possessão demoníaca. Porque na ceia Jesus falou assim, um de vós é diabo. Ou seja, já perdeu a humanidade, mas ele está cheio de Satanás. Tinha que estar muito cheio de Satanás para atrair Jesus. Agora, não sei se você sabia, às vezes é com um cara cheio de Satanás que a salvação vem. Depois que Satanás fez em Judas tudo o que ele queria fazer, Deus falou, meu Deus, agora que a luz brilhou. Então, ele é filho da perdição nesse sentido, que ele não ia escapar dessa traição, mas era nesse ato de traição que estava a salvação dele. E aí não adianta vir com filosofia, ai, mas como é que é isso? Deus salva por meio da traição? Ai, que Deus é sábio como Deus. Você está ouvindo como humano. E entra na questão do faraó também, né? Exato, dá para relacionar. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Aí olha só. A salvação de Judas veio aí. Por isso, eu não sou sabedor da salvação de ninguém, mas eu tenho 99,9% de certeza que o Judas está salvaço. Você está dizendo por quê? Porque ele se suicidou de vergonha. Agora, o tanto de gente que você vê traindo Jesus na cara dura, ele não está nem aí. E nem morre por causa disso. Acerca dos quais Deus vai falar assim, eles primeiro vão falar, mas Senhor, em teu nome, foi no teu nome mesmo, eu curei pessoas, foi verdade, o estádio estava cheio. Em teu nome eu profetizei, foram profecias verdadeiras. Em teu nome expulsamos muitos demônios, foram muitos, verdade. Só que eu não te conheço. Mas e o Judas? Ele te traiu? Ele me traiu, mas ele teve vergonha na cara. Você não. O inferno, a punição do Judas teve vida até ali. Né? Aí Deus levanta um faraó que tinha uma característica psicológica? Não. Às vezes você é vítima de um monte de coisa sua, Deus sabe do que você vai dar conta, do que você não vai dar. Né? O Moisés feriu a rocha, acostumado com a presença de Deus, e o faraó herdou um reino milenar, um império milenar egípcio. Ainda tinha coisas familiares que a série de TV tentou trabalhar muito bem, né? E o Moisés crescendo e tal, ele não ia aceitar fácil porque ele era povo de Deus. Deus falou assim, problema familiar para mim não tem nenhum problema, isso aí tudo para mim é fácil. É aqui que eu vou te converter, faraó. Sua irmã criou seu irmão, ele vai falar para você, porque você é irmão dele, para falar, Deus quer, eu levo o povo para fazer um culto para ele. Eu sou seu irmão, esse seu Deus eu conheço, esse culto não vai acabar nunca, seja o que você quiser, mano, mas a gente precisa ir. Aí começa aquelas implicâncias de irmãos, né? E o faraó vai endurecendo. Mas talvez se o faraó não fosse endurecido, ele não queria entender a mensagem. E na verdade, porque a gente lê esses textos de maneira maniqueísta, né? Faraó se ferrou, Israel saiu livre, né? Basta você ver os dois lados, por exemplo, nas histórias do Egito.
você vai ver assim, os magos de Faraó começam a falar, isso é o dedo de Deus. Olha o evangelho sendo pregado. Faraó, que isso é o dedo de Deus. Aí daí para frente eles vão ficar mais imitando os milagres de Moisés. Outra coisa, o povo já estava vendo que era Deus mesmo, e aí diz que o povo de Israel saiu de lá rico. Que pessoal, você quer? Deus está pedindo? Toma! Brinco, ouro, tudo que a gente tiver, deram tudo para eles. Vê que o tabernáculo é de ouro maciço, muitas partes dele, feito com as ofertas que o povo levou do Egito. Sai de lá todo de rico. Agora, o que você vai fazer com o ouro no deserto, né? Vou fazer um altar. É igual aqueles que a gente fica esperando ir para o céu para andar nas ruas de ouro, muro de cristal, sem valor nenhum, você vai mexer com o seu ego. Né? Aí, por isso que no deserto você pode fazer um tabernáculo de ouro maciço. Outra coisa que aconteceu é que na hora que o povo vai atravessar o mar, fala que foi com eles um misto de gente, quer dizer, um monte de gente se infiltrar. Opa, esse Deus, eu estou indo junto. Aí, mas o faraó não ia atravessar, porque ele foi chamado para glorificar a Deus no mundo, mesmo que a glorificação vinha ferir a nossa moral. Só com essa ferir a moral de quem serve a Deus com essas suspeitas, né? Porque quando você está descansado nele, quando você entende quem ele é, por isso que a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, tudo já está explicado. Tudo já está explicado, aí eu tenho paz. Eu tenho paz para poder viver a minha vida, não julgar ninguém, apresentar problemas tópicos, por exemplo, eu citei alguns personagens aqui da nossa política, acho que eles têm que ser pego. Né? Em 2016 eu preciso ir para a rua contra esse cara. Né? Mas nada pessoal. Eu preciso ir para a rua contra a conjuntura, que eu também sou um professor, eu sou um psicólogo, eu sou um cidadão, eu pago os impostos, eu preciso fazer alguma coisa para não deixar esse safadeza que está aí. Mas é só até aí. Eu vejo, por exemplo, eu falei aqui de Nabucodonosor, etc., mas eu vejo o Temer muito mal acompanhado mesmo. Não tem nada de bom no que ele está fazendo. Né? Nabucodonosor teve, pelo menos em relação àquele poveco. Mas olha que interessante, o mundo inteiro é salvo por causa de um poveco. O império é babilônico, mas eu sei controlando Nabucodonosor por causa do poveco. Eu falo poveco porque se você for olhar no mapa, é um poveco. Poderoso por causa da eleição de Deus que se fez conhecido na história através daquele poveco. Porque ele veio para enlouquecer aqueles que são sábios e veio para fazer ser aquilo que não é. Agora, isso é para eu entender a soberania de Deus, não é para ficar adorando o judeu, pregar com kippah, fazer o culto do Shabbat, essas coisas. Não. Tem coisas que é entre Deus e Israel e que eles ficam lá com a cultura deles. O que eu quero é aquela glória que não está no kippah, nem nas roupinhas dele, nem no tempo maior, nem no tempo menor. Ou melhor, nem no tempo maior, nem no barraco menor. É uma glória que transcende todas as coisas. E Jesus vivia dizendo isso. Gente, vocês estão admirados com o templo. Vou falar com vocês uma coisa. Olha aí os livros. Nem Salomão, com toda a sua glória, que foi toda a glória dada por Deus para aquele contexto, mas no sentido eterno, ele com toda a sua glória não se vestiu como nenhuma erva do campo. Gente, capim é mais poderoso do que Salomão. Por isso que ele foi crucificado. Olha os absurdos que os caras falavam. E Jesus é muito simplista, né? Jesus não tem para onde ir, não, né? Ele está falando assim, para de ficar preso em glória humana. Para de ficar preso em aparência humana. E também para de ficar preso em texto bíblico. Texto bíblico é apenas a entrada para os portais eternos, para o templo de Ezequiel. De um texto bíblico. Ele foi entrando, quanto menor a caixinha, maior era o lugar. Agora, quando você fica assim, mas você sabe disso, mas qual que é a sua corrente? Você é agostiniano, luterano, presbiteriano, sorveteriano, pentecostaliano? Não. Isso aí, a gente pode usar isso em algum momento bem circunstancial.
Eu sou habitado pelo Eterno. A gente precisa fixar muito isso para a gente poder sair às ruas sem medo de nada. Mas eu vou sair sem medo de nada porque eu estou com Ele. Não é fazer como um dos grandes da nossa época fez, né? Se chegar perto, não, tua vida vai morrer. Não, eu sou habitado pelo Eterno. Eu acho que no dia a dia a gente precisa de segurança. A gente precisa de carro, a gente precisa comer, a gente precisa de médico, um monte de coisa. Agora, se Deus me dá uma prática ministerial, uma revelação, fala assim, vá na Pedreira Prado Lopes. Eu vou entrar na Pedreira Prado Lopes equipado com segurança? Mandado por Deus? E eu já tenho que começar a questionar meu ministério. Porque Jesus falou, né, quando vocês forem, não vão com nada, vá com saco de mendigo. Alforge. Não vá com bordão para mostrar autoridade, não vá com segurança. Olhe as aves dos céus. Deus não cuida das aves do céu, vai cuidar de você. Se Ele mandou você ir, nesse caso, você pode ter segurança para você ser um mega empresário de segunda a sexta. Para domingo à tarde, se eu mandei você ir na pedreira, vá sem ninguém. Ou então não sou eu. Tem esses desafios eternos também. Né? Mesmo que haja coisas circunstanciais, como aquela que o Moisés ficou com a mão estendida, né? Aí quando ele estava com a mão cansada, Deus mandou o Arão e o Ur ficar segurando o braço dele. Mas isso era uma coisa que aconteceu ali, que entrou para a Bíblia, a gente lê depois. Ninguém viu. Foi nada anunciado. Então, quando você entende isso, você não vai deixar de ser humano, mas você também vai levar a sério o que tem de ser levado a sério. Porque o mesmo Deus que fez Daniel viver até velhinho para poder ser o Daniel que a gente conhece, o mesmo Deus que fez João viver até pós-velhice para ele deixar o Apocalipse para a gente, e o mesmo Deus que no dia que o Pedro ia ser morto fez ele atravessar grades, os caras falaram, o cara fugiu. Ué, o cara está habitado por aquele que ressuscitou da morte. Claro que isso não aconteceu nunca mais, mas se precisar acontecer, acontece. Então, desculpem quem acha que isso é loucura, mas isso é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Loucura, escândalo para os judeus, ou seja, escândalo para a religião, e loucura para os gentios, loucura para a ciência. Eu não estou aqui dizendo que todo dia você vai sair da cadeia, essas coisas. Ou fazer disso, igual outro dia eu vi aí um culto de testemunhos, né? Onde as pessoas fizeram a fila para poder dizer que eles foram no banco. Claro que você viu que tudo era pago, né? Foram no banco porque passou o lenço não sei aonde do corpo, e na hora que for tirar o extrato bancário, não tinha dívida mais. Deus pagou a dívida? Diferente, né? Pedro não participou de nenhuma campanha para sair entre as grades. Então você vê que tem coisas que parecem poder de Deus, é poder da maldade humana. Fabricado. Então, quando é de Deus, primeiro, não é anunciado, né? E outra coisa, não vamos fazer de rogado, não. Se eu receber orientação de Deus, eu vou ficar blasfemando contra Deus? Isso é muito complicado. Nós estamos aqui, podemos dizer, estamos numa fase de ficar ouvindo essas coisas, né? Por quê? Eu já andei por situações, e concluindo aqui essa tentativa de pequena reflexão, já andei por situações, estava até falando com o Léo mais cedo, onde quem vê a gente dizendo essas palavras, é um culto intelectualizado, tem uma palavra boa, estudo bíblico. Eu estou assim, pois é, a gente já esteve em situações onde Deus pode aparecer e dar orientações. Você lembra, Priscila? Deus elegeu duas pessoas, uma falava em línguas e outra traduzia. Eu quero que terça-feira todas as pessoas se reúnam. Era Deus mesmo falando aquilo tudo. Estou gostando disso? Não. Aí você já começa a pegar a safadeza da sua geração para não ouvir a voz de Deus. Ou você começa a pegar a ciência para não ouvir a voz de Deus. Eu estou dizendo, eu sou doido. Eu sou doido. Tão doido que eu consigo fazer essas reflexões. Simples agora. Se vocês deixassem, a gente ia madrugada dentro. Né? Mas loucura é isso. É a loucura de Paulo preso com aquela igreja
cheio de problemas em Roma, ele precisando resolver o problema de emprego dos irmãos, a doença dos velhinhos, as esposas, um monte de coisa, mas ele vai no meio dessa crise toda falar de soberania de Deus, não como Calvino, mas como Paulo, que é habitado pela soberania, que o milagre tinha hora que vinha assim, eu vou livrar a sua vida. Aí o navio todo naufragou, acabou a embarcação, não sobrou nenhuma peça, mas Paulo e os 200 prisioneiros que os bolsonaros do Brasil iam massacrar, foram todos livrados. A nossa moral foi assim, você estava preso, tinha mais era que afogar. Deus falou com Paulo, não vai se perder nenhuma vida. Milagre. Agora vamos para a segunda viagem para o milagre de Paulo. Não teve isso não. Mas naquela embarcação ninguém morreu. Então, esse cara que vive essa loucura do poder de Deus também pode sentar e falar desse Deus que fala assim, está julgado. Só que Deus é amor. Quando ele fala está julgado, está dizendo está amado, está tendo todas as chances de se redimir. Por isso que eu digo sem medo de loucura, que do mesmo jeito que os salvos aos olhos de Faraó foram se corrompendo no deserto, nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. Mas eles eram salvos. Só que eles morreram no deserto. O outro que não atravessou o Mar Vermelho e ficou lá vendo todo mundo, os soldados nem se falam, né, tadinho? Eles não tinham escolha. O soldado é soldado, o soldado tem que cumprir ordem. Então, ou eles iam morrer afogados no Mar Vermelho, ou eles iam morrer metralhando. Metralhando na época era o quê? A morte matada. Eles iam morrer de morte morrida no Mar Vermelho, ou iam morrer de morte matada pelo faraó, porque não obedeceram o faraó. Né? Então eles iam morrer. O importante é se iam morrer, não. O importante é que eles foram salvos no cumprimento do dever. Porque a gente diz assim, Deus que massacra, Deus que mata a saudade do faraó, Deus que fala... Deus fala com o ser humano dentro da realidade que o ser humano criou, porque nós somos pobres, necessitados e frágeis, mas nós somos uma entidade. Basta você ver pessoas que vocês admiram no secreto. O cara vai na África para você ver o que o ser humano é capaz de fazer. É um ser humano, não é o Espírito Santo, não. Ser humano. Lá na África, no meio daquela miséria, templos imensos, maravilhosos, detalhadamente bem construídos. Um ser humano pode fazer isso. Tem uma Assembleia de Deus chamada Vitória em Cristo, que os templos são de encher os olhos. E o seu líder é equipado com 8 seguranças, porque o ser humano pode fazer isso. Então, como o ser humano é uma entidade, Deus tem que usar com alguns a linguagem da entidade. Foi o que ele usou com o faraó, foi o que ele usou com o soldado, foi o que ele vai usar. Talvez eu, como sou esse ser humano entidade, eu acho que se eu não tivesse vocação divina eu já estaria morto, isso eu falo com certezas absolutas. Eu não seria um ser humano que vai vingar. Né? E igual eu já falei em outras situações, estou aqui com o complexo de inferioridade. Né? Constatação, eu não tenho competência humana para ser um bispo Macedo. O bispo Macedo recebe todos os meus aplausos junto com os meus choros. Ele, cara, manda bem. Ainda mais que ele pegou uma coisa que assustou até o dono da Rede Globo, né? Assim, ele vende um produto que ele não tem, ele vende Deus. Né? Uma bacena diária do Espírito Santo. Mas o cara, é aquilo lá que vocês falam no dia a dia. O cara é. Eu não seria. Aí Deus olhou e falou assim, por isso, terei misericórdia de quem aproveita a misericórdia. Você não é. Vai ser o que tiver de ser. E todos nós somos alguma coisa na nossa individualidade, não somos nada. Por exemplo, tem uma coisa que eu sei que eu sou um cara muito inteligente. E eu tenho que ouvir dos meus entes mais íntimos isso, mas que desperdício é esse? Eu não vou fazer, eu não tenho nem vontade de fazer isso, mas aí já tem a ver com as consciências que eu fui desenvolvendo. Até porque também, se não for a glória dele em mim, pode ser que a minha inteligência me indicaria uma psicopatia, vou passar em todos os concursos, né? Então não.
de quem me aprover, ter misericórdia, significa eu te acolhi, serzinho que não vale nada. Só que você é uma entidade. A minha glória em você te adoece também. Fica de olho nela. Você não fica sua rocha. Mas também não fica preocupado com perfeição, não. Só tem um jeito de você ser perfeito. Anda na minha presença, porque você vai fazer porcaria, mas na minha presença eu vou consertando as coisas. E ele fala para aquele outro mais enfaraosado. Eu endureço a quem me apraz. Porque a linguagem de alguns é a da dureza. Agora, são todos fruto do amor de Deus. Aí então, para você está tudo bom, tanto faz como tanto faz. Não, isso não é para a gente ficar pensando tanto faz como fez. Isso é para duas coisas. Primeiro, para a gente nunca categorizar ninguém em nada. Você pode até dizer algumas coisas, mas elas são sempre até certo ponto. Porque a sua percepção é um mistério, a pessoa que você está vendo é um mistério, a realidade é um mistério. Né? Quando eu falo uma coisa com certeza, eu tenho que ter uma autoridade divina para falar aquilo ali naquela hora, muito claro, né? Autoridade divina. A gente está vivendo um momento complicado, né, na fé cristã, que é assim. A liderança cristã não deixa Deus falar. Aí, para não deixar Deus falar, eles lançaram um negócio chamado palavra profética. Palavra profética é o que é? É aqueles lugares onde a profecia não pode rolar, mas o cara fala qualquer coisa na cabeça dele, mas como ele está investido de autoridade humanamente adquirida, ele chama aqui de palavra profética. Por exemplo, os seus problemas serão resolvidos essa semana. Ele falou isso na cabeça dele, ninguém mandou ele de falar nada, não. Mas isso é palavra profética. Não é nem palavra profética, isso é uma profacção, que está proferindo. Aí a pessoa confunde proferir com profetizar. Profetizar é quando a coisa não está no seu controle. Você estava até meio assistindo uma pessoa e Deus lá e pega você, pá! Aí é profecia. Só que a organização cristã da atualidade no Brasil não deixa esse tipo de coisa acontecer. Aquilo que você estava dizendo. Então, aí Deus vai agindo de acordo com a soberania dele nessas situações. Agora, tem uma coisa que Deus gosta muito da soberania, que ele é tão soberano que ele fala para cada um de nós, olha, eis que estou à porta e bato. Eu sou soberano, mas não sou Satanás. Satanás possui. O Espírito Santo, ele quer habitar. Satanás pega uma criança dormindo e faz ela entregar uma profecia. O Espírito Santo só faz isso em condições extra raríssimas. Porque com tanta gente adulta aqui para ele usar, tem porque ele invadiu uma criança. O outro dia estava vendo um pastor com um bebezinho, tá até mole assim. Põe a mão no bebê que você vai cair, a pessoa colocar a mão no bebezinho, pá, caiu. O bebê não vai pagar por nada, tadinho, mas isso não é obra do Espírito Santo. Isso é ou da carne ou do diabo. Porque ele é soberano, mas ele não ia dizendo que onde tiver 2 ou 3 unidos ele vai estar no meio dele? Por causa disso. Ele é soberanamente respeitoso. Por isso que a minha opção pessoal é, esse culto pertence a ele que manda aqui. Agora, como o culto não sou só eu, ele vai aguardando os corações se abrirem, uns para resolver seus problemas filosóficos e ver o que querem da vida. Eu sou doido nesse sentido, porque eu vou fazer exercício intelectual da minha fé, mas eu também creio mesmo nesse Deus de Daniel, nesse Deus daquele velhinho que andou em cima do topo, lá na frente descobriu que é o jacaré. Nesse Deus das histórias da carochinha para quem está de fora. Quem está de fora que se vire. Eu não vou renegar a minha história. Gostaria que nenhum aqui renegasse também. Então a gente poderia falar muitas coisas aqui, economizei bastante, mas eu acho que a gente conseguiu pensar no que era necessário. Que é, de novo, não julgar nem o Moisés idolatrando e nem o faraó condenando. Os dois são polos distintos da graça, do amor, da soberania graciosa de Deus, como todos nós. E aí cada um tem que se descobrir se está sendo um Moisés em que momento da vida dele, ou se está sendo um faraó. Né?
no sentido da personalidade dele. O resto, aprove a Deus ter misericórdia de nós e nos endurecer. Espero que nos endurecer para o mal, não para o bem, porque temos aí que Deus tem de endurecer para o bem, né? Que é gente de Deus, mas que vai viver uma existência bem minada. Você já ouviu um pastor da Redondeza aqui? Foi visitar uma loja de carros famosa aí, de um membro da igreja dele, e ele falou com o pastor assim: olha, eu não perdoo ninguém não, rapaz, você é um pastor famoso aqui de BH, essas bandas aqui, Dona Clara, lá dos Jardins da Getsemane, etc. Aí ele falou assim: cara, eu não perdoo ninguém não, quem perdoa é Deus, eu não perdoo não, meu filho, e eu estou aguardando, vou vingar mesmo. O cara tá lá, cara, ele não é seco. Eu posso dizer que ele não é de Deus? Não posso. Mas eu posso dizer que ele vai secar de dureza para o bem da alma dele. Mas eu espero que isso não seja o bem da sua alma. Volta a ser Moisés. Porque se você for imperador, vai morrer seco. Por isso que o Paulo fala que há entre nós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque não sabem discernir o corpo, seja no outro, seja em si. É de Deus, mas age como se não fosse. Deus vira vergonha para muita gente. Olha, eu tenho um discurso mais elegante, vem com esses papos aí. Não me envergonhe do Evangelho, de jeito nenhum. E Evangelho é esse aqui que a gente está vendo também. Amém?